Bom, boa noite turma, boa noite professor. Meu nome é Myron Lavra, sou parceiro da Bianca na equipe. Hoje eu vou falar um pouco sobre conversão analógico-digital e a conversão digital-analógico. Bom, eu acho interessante a gente começar falando, definindo o que é um sinal digital e o que é um sinal analógico. Bom, um sinal digital, como muitos devem saber, é aquele que é restrito somente em dois estados, que é o caso 0 e 1, ou como muitos falam, baixo ou alto, que vai corresponder a níveis de tensão dentro de intervalos específicos, como por exemplo, de 0 a 0,2 volts representam o sinal digital 0 e de 2 a 5 volts representam o sinal digital 1. Já um sinal analógico, ele vai ser aquele que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo, podendo ser números decimais ou não. Agora sim, como é que a gente pode usar esses sinais, esses estudos dentro de um equipamento, dentro de um circuito? Eu trouxe aqui um diagrama bem simples, que é muito utilizado, para a gente poder entender melhor. Bom, eu vou dar como exemplo um circuito que eu fiz recentemente no laboratório de circuitos elétricos, que eu utilizei todas essas etapas. Bom, começando aqui a variável física. Qual foi a variável física que eu medi? Eu medi a distância. A distância, querendo ou não, é uma variável física que foi lida por um transdutor. E que transdutor foi esse? Foi um sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico leu a medida que eu queria ter. E ele transformou essa medida, essa variável física, em um sinal elétrico correspondente. Tem que ser proporcional para poder a gente ter a medida certa. Ele transformou em sinal elétrico, e esse sinal elétrico foi um sinal analógico. Agora, para o meu computador poder fazer o cálculo, poder fazer a programação estabelecida, eu tive que transformar esse sinal analógico em um sinal digital. Então eu tive que usar um conversor analógico digital, que passou para o meu computador. No meu computador a gente fez a programação, e da programação a gente tem que ter um sinal emitido para poder fazer a ação. E esse sinal que sai do computador é digital, por isso ele deve passar por um conversor digital analógico para emitir sinais elétricos correspondentes ao atuador. E o atuador que eu usei foi um buzzer. Foi um circuito bem simples. Agora sim, como é que funciona essa conversão digital analógica? A conversão é um processo que toma um valor representado em código binário, ou seja, digital, sinal digital, e vai converter em um sinal analógico, ou tensão, que é correspondente proporcional. No geral, a fórmula é assim: saída analógica é igual a K vezes a entrada digital, onde esse K ele é um fator de proporcionalidade constante para um certo conversor, conectado a uma tensão fixa de referência. Aqui a gente tem a imagem que representa isso bem. A gente tem aqui as entradas digitais, que vão do menos significativo bit até o mais significativo bit, a saída e o nosso valor de referência, que aqui foi de 15 volts. Aqui a tabela que mostra a conversão direto de binário para decimal. E aqui a gente vai usar um exemplo, uma constante de proporcionalidade igual a 1 volt. Ou seja, a saída vai ser exatamente a conversão de binário. Textualizando aqui, cada entrada digital contribui com um valor diferente para a tensão analógica. Que foi o que eu falei aqui do menos significativo. O menos significativo vai representar a primeira casa decimal, ou seja, o menos significativo bit. E assim sucessivamente. Aqui é 2 elevado a 0, ou seja, 1. Aqui é a casa 1, ou seja, 2 elevado a 1, que é 2, que é 1, perdão, que é 0. Me equivoquei. Não, aqui é 1, isso. 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a 3, que é 8. E assim sucessivamente, de acordo com as entradas digitais, a quantidade de bits. O bit mais significativo ele vai contribuir com 2 elevado a n menos 1 vezes k volts, onde n é o número de bits que representa o valor digital. Aqui, por exemplo, a gente utilizou esse número aqui, 0110, onde nós temos o 1 nas casas 1 e 2, ou seja, teremos 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 1, que vai dar igual a 6. Sendo a nossa constante de proporcionalidade igual a 1, a nossa saída analógica vai ser 6 volts. Isso tem umas certas limitações, já que o sinal de saída ele não vai ser 100% analógico, já que dependendo da nossa constante, que nesse caso aqui é a nossa resolução, a gente vai ter sempre um estado que vai subir constantemente da mesma proporção, ou seja, vai ser uma escadinha, já que ela só vai poder variar em 1 volt a nossa saída. Isso é o que a gente chama de passo. Contextualizando aqui, a resolução ela vai ser a menor mudança que pode ocorrer na saída analógica, como resultado de uma mudança na entrada digital.
Como vocês podem ver que a nossa resolução é de 1 volt. O sinal vai variar somente em 1 volt na saída, chegando até o nosso valor de referência aqui, que foi 15, e retorna depois disso para a contagem a zero. Com n bits é possível representar 2 elevado a n níveis, ou seja, com 4 bits a gente vai poder representar 16 níveis de tensão. E só vai existir, portanto, 15 passos para sair do valor mais baixo, que foi o zero, e atingir um fundo de escada, que é o valor máximo. Logo, a nossa constante de proporcionalidade vai ser igual ao nosso valor de referência dividido por 2 elevado a n menos 1. Por exemplo, pegando o valor de referência 15 e a nossa quantidade de bits igual a 4, teremos um k igual a 1. Aumentando o número de bits, a gente vai diminuir a nossa constante de proporcionalidade, tornando possível representar vários valores de tensão e aumentar a nossa escada. Aqui a gente tem uma implementação de um circuito digital analógico. É bem simples. Aqui os resistores eles vão fazer a dimensionamento dos bits, menos significativo a mais significativo. Aqui a gente tem um amplificador operacional que vai fazer a soma dessas entradas. E aqui a gente tem um resistor de referência que é, aqui no caso, de 1 kΩ. A entrada mais significativa ela vai ter o menor resistor, que vai ser o de 1 kΩ aqui no caso. Aí assim sucessivamente vai aumentando. 2 kΩ, 4 kΩ, 8 kΩ. As entradas vão ser de 0 volts ou 5 volts, que são as entradas digitais. Aqui é a fórmula. O Vout vai ser igual a menos. Aqui isso é por conta da polaridade invertida do amplificador. VD, que não vai ter o seu valor diminuído, já que é o mais significativo, mais 1/2 vezes VC, mais 1/4 vezes VB, mais 1/8 vezes VA. Por exemplo, nós pegamos a entrada 0010, que é 2 em binário, né? Nós vamos ter 0 em D, ou seja, aqui fica 0, 0 em C, aqui fica 0, 1 em B, que aqui fica 1, e 0 em A, aqui fica 0. Ou seja, vai dar igual a 1/4, menos 1/4. Quanto será menos 1/4? Nós vamos pegar menos 1/4, vai ser isso aqui, vezes 5, vai ser igual a 1,25, que foi o valor que deu aqui. Esse 5 que eu multipliquei é o valor da entrada, que foi 1, né? Digital, 5 volts. Ou seja, deu 1,25, ou seja, menos 1,25, né? Com o sinal da polaridade invertida. E assim fazemos com todos os valores. Só que esse circuito ele tem uma certa limitação na hora de implementar. Porque ele, dependendo da quantidade de bits, nós vamos ter que usar muitos resistores. Vai ser um processo bem demorado. Esse aqui é uma implementação R/2R, que vai usar somente 2 valores de resistores. E vai ser bem mais simples de implementar, ela é mais utilizada. Agora passando para a conversão analógico-digital. Ela é basicamente o mesmo processo, só que invertido. Nós vamos pegar um valor analógico e transformar em um valor digital. Aqui a imagem é para mostrar o diagrama de um conversor analógico digital simples, de 2 bits. Como é que vai funcionar basicamente? A gente vai ter valores de referência de tensão, que vão aumentar proporcionalmente, e a gente tem o nosso valor A, que é a nossa tensão. Dependendo do nosso valor de tensão em relação aos valores de referência, nós vamos ter os bits. Por exemplo, se o meu VA for menor que o meu V0, a gente vai ter tudo zerado. Se o meu VA ele chegar à escala e ficar maior que V0, mais menor que V1, a gente já vai ter um bit aqui, que vai ser o bit no CO, bem aqui. E assim sucessivamente, até ele atingir o valor de máximo de referência. Aqui é um resistor simples AD paralelo, que mostra o uso de resistores. Ela é conhecida como AD paralelo. As suas vantagens: conversão praticamente instantânea. Algumas desvantagens: o número de comparadores resistores ela aumenta exponencialmente com o número de bits da representação digital, ou seja, é muito grande e a sua solução é inviável em termos de monitorização. Que é basicamente esse aqui. Aqui já é a estrutura mais usual, na qual a gente usa um conversor digital analógico dentro dele para resolver. A gente tem um amplificador operacional com a nossa entrada analógica, unidade de controle, que vai dar o comando de partida start, clock, e vai indicar também o fim de conversão, e o nosso registrador para armazenar.
Aqui está a textualização da sua operação. O comando de partida ele vai iniciar a conversão. Depois, em uma taxa determinada pelo clock, a unidade de controle ela vai continuamente modificar o número binário armazenado no registrador. Isso. O conversor digital analógico ele vai converter a representação binária em um valor de tensão analógico. Enquanto o valor auxiliar ele for menor que VA, a saída do comparador ela vai ficar no nível alto. Quando o VA auxiliar ele exceder o VA, a nossa entrada, por uma quantidade maior ou igual a VT, que é a tensão de threshold, a saída vai para baixo e interrompe o processo de adaptação do conteúdo do registrador. Nesse ponto já, o VA auxiliar ele é uma aproximação de VA, e o código binário armazenado no registrador é o equivalente digital do mesmo. A unidade de controle ela vai ativar então o sinal LC, que vai indicar o fim da operação. E também nós temos o ADC de rampa digital. Ele é uma das versões mais simples. Ele usa um contador binário como registrador e permite que o clock incremente o contador com um passo de cada vez até que o VA auxiliar ele seja maior ou igual ao VA. Ele é denominado de conversor analógico digital de rampa digital porque a forma de onda no VA auxiliar é uma rampa passo a passo, que é uma escadinha, né, como vocês podem ver. Suas características. A gente tem uma característica bem peculiar que é o erro de quantização. O que é o erro de quantização? Ele é chamado erro de quantização, ele é a falta ou o excesso no valor do sinal que provoca o surgimento de um sinal aleatório, que ele é chamado de ruído de quantização. Também temos o tempo de conversão. Aqui a sua característica, o máximo tempo ocorre quando o VA é um sinal pouco menor que a tensão de fundo da escala, né? De maneira que o VA auxiliar ele deve chegar ao último estágio na rampa digital. Considerando o n-bit da conversão, o tempo máximo vai ser igual a 2n menos 1 ciclos de relógio. Algumas suas desvantagens. O tempo de conversão essencialmente dobra para cada bit que é adicionado ao contador. Só é possível melhorar a resolução com um custo de um TC maior. Essa é a sua desvantagem. A sua vantagem é a simplicidade do circuito. E também nós temos o ADC de aproximação sucessiva. Ele é um dos mais utilizados agora. Ele é um circuito mais complexo, né? Ele não usa o contador, ele usa um registrador. Ele é um dos mais amplamente utilizados, mas o tempo de conversão é muito menor. Além disso, os conversores de aproximação sucessiva eles têm um valor fixo de tempo de conversão, que não vai depender do valor analógico de entrada, ou seja, pode adicionar que ele vai ter o mesmo tempo de resolução. Aqui é a sua configuração básica. E mostrando a resolução, basicamente, como funciona a operação. Eu acho melhor a gente usar um exemplo para isso. Bom, considerando que a gente vai usar 4 bits de entrada, uma resolução de 1 volt, né? E o nosso VA de entrada, nossa entrada analógica, vai ser 10,4 volts. Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 4 bits e vai adicionando 1 até o final e fazendo a nossa comparação. Por exemplo, colocamos um 1 no mais significativo e zeramos até o menos significativo. Qual é o número que nós obtemos? 8 volts. Comparamos então com o nosso VA, que foi de 10,4. 8 é menor que 10,4? É. Então a gente mantém o bit 1 e prossegue para o próximo. Depois mantém o 1 aqui. Passamos para o outro mais significativo. Botamos 1 e zeramos até o menos significativo. Que número é esse aqui em binário? 12. 12 volts é maior que o nosso VA, que é 10,4? É. Então a gente vai zerar o segundo bit e prossegue para o próximo. Zeramos e passamos para o outro mais significativo, que já é o penúltimo, né? Ficamos com o número 10, 10, que é 10 em decimal, né? Esse 10 em decimal é menor que 10,4? É. 4 casas decimais é. O 0,4 é. Então a gente vai manter o 1 e prossegue para o próximo. Então passamos para o menos significativo. Ficamos com 10, 1, 1, que é 11 em binário, que é 11 em decimal. Esse 11 é maior que VA, 10,4? É. O 0,6 é maior. Então a gente vai zerar. Ficamos com o valor final então de 10, 10. Binário, que vai ser 10 decimal, que é igual a 10,4 volts. Então esse é o nosso valor final. 1, 0, 1, 0, binário. Algumas características. Esse método termina com uma sequência binária cuja tensão V auxiliar correspondente é sempre menor que a tensão analógica VA.
Suas vantagens: o tempo de conversão varia linearmente com o número de bits usados para representar a grandeza analógica. TC é igual ao número de ciclos de relógio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.